Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira. Deixa a gente te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Como, pastor? Através de um plano, através de um método. Nós temos lido essa Bíblia, que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela tem um plano, ela tem um método, onde nós lemos trechos da Bíblia e esses trechos se completam numa leitura inteira, vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente. De passo em passo, de fé em fé, você vai avançando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. 141, nós vamos ler 1 Samuel 4 e 5, Salmo 82, Mateus capítulo 20. 1 Samuel 4. Os filisteus vencem os israelitas. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: "Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos." Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: "Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?" Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, e os filisteus ficaram com medo e disseram: "Os deuses vieram ao arraial." E diziam mais: "Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comporte-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homens e lutem." Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: "Que alvoroço é esse?" Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: "Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo." Ele perguntou-lhe: "O que aconteceu, meu filho?" Então o mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele fez menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não tema, porque você teve um filho." Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Israel."
Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca no templo de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gade e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gade. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Eles nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao seu povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos ler agora Salmo 82. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais e como qualquer dos príncipes. Vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Vamos ler agora Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando aos que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós,
que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mais um dia de leitura bíblica concluída. Não pare, pessoal. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Deus abençoe. Pra cima!